Bom dia, reis e rainhas celestiais, que estão refinando a consciência e o espírito para reinar na Nova Jerusalém. Hoje, nesse vídeo, eu quero falar um pouco sobre a estrutura da encarnação e da sua existência. Então, prepara o espírito aí, que é muita informação pesada e libertadora. A gente sempre ouviu que Lúcifer seduziu 1/3 dos anjos a se rebelarem contra a harmonia dos céus. Nos céus, quando isso aconteceu, ele imediatamente não foi literalmente expulso, porque teve que ter uma guerra para vencer o ataque deles. Mas a ressonância vibracional do céu, ela é tão perfeita que quando esse mal adentrou o coração, ainda mais numa vibração tão elevada, onde tudo é tão claro, a comunicação é telepática, ele foi removido do céu por frequência, porque a frequência que ele estava emitindo não condizia com a frequência celestial do reino celestial. Então lá é pura harmonia, ordem, respeito e amor, em primeiro lugar. Então, quando ele decidiu se rebelar, foi separado e ele foi ficar em outros reinos, porque ele, por exemplo, também é um Deus, filho de Deus, Deus é. Então, Lúcifer pode criar mundos, assim como eu em espírito posso e você em espírito pode. Nós somos reis e rainhas celestiais e somos reis e rainhas refinando o nosso espírito agora para poder reinar com o Rei dos Reis na Nova Jerusalém. No céu, não houve processo de colocar em ordem o que Lúcifer fez de errado. Mas todas as outras dimensões, elas são um eco do céu. Por exemplo, a gente sabe daquele versículo, assim na terra como no céu. Ou seja, o elenco de entidades que vivem no céu é o mesmo elenco de entidades que vivem na terra. Nós somos os anjos e demônios encarnados. E eu sei que isso vai deixar muita gente louca, mas você sim, é pré-existente, você foi criado numa realidade sem tempo. A gente sempre ouviu falar do Cronos e o Kairos, que é o tempo de Deus. Você, como alma, foi criado no tempo de Deus, e no dia que Deus, ele se dividiu em todas as entidades que existem, que todo mundo é uma expressão, é um fractal do Criador, na sua própria autenticidade. Quando Deus, ele se dividiu e ele criou esses bilhares de entidades pela própria fonte que ele é, a gente já foi criado sabendo de tudo e já tendo todas as capacidades e sendo o mais angelical possível. E por quê? Porque no eterno agora, onde é os céus, tudo acontece, tudo já é. Quando você quer manifestar alguma coisa nos céus, tudo que você pode teletransportar para qualquer lugar, você pode criar o que você quiser em qualquer segundo, porque o pensamento e a matéria, eles respondem com uma velocidade muito maior. É só você imaginar um computador lerdo e um computador, o melhor computador quântico que existe. Um computador lerdo, ele vai processar as coisas devagar, vai demorar para te entregar o trabalho. Um computador com processador quântico vai te entregar em 1 segundo, igual a gente vê o AI responder a pergunta da gente em 1 segundo aí. Isso, por exemplo, é um nível de inteligência fora de um tempo, de linhagem de tempo. É considerado no eterno agora. Só que nas outras dimensões, por exemplo, a Terra é um lugar que as nossas almas escolheram para experimentar o que é o processo de evolução. Pra gente ver como que demora uma manifestação, pra gente ver como que demora para adquirir inteligência emocional. E aí, o eco da rebeldia de Lúcifer dos céus no planeta Terra ecoou com muito mais impacto. Por quê? Porque aqui as coisas demoram para resolver. Então foi como se aqui o plano dele tivesse dado certo, mas por um tempo, porque isso tudo ia só dar crescimento para todos os anjos e mostrar o quanto que a harmonia e a graça de Deus é o melhor lugar para a gente sempre estar. Então é por isso que
tem milhares de anos passando e a gente está reencarnando várias vezes por puro prazer e diversão e crescimento de alma para poder limpar toda essa rebeldia que Lúcifer plantou na Terra e trazer o nível dos céus aqui na Terra, assim na Terra como nos céus. Nós vamos fazer da Terra um lugar celestial através do nosso campo energético pela renovação do nosso espírito. Então, por isso que a gente vê pessoas que são extremamente boas e pessoas que são extremamente ruins. Por quê? São demônios encarnados, literalmente. Quando você vê uma pessoa que faz atrocidades e ainda se sente feliz com isso, provavelmente essa é uma pessoa que se rebelou nos céus antes mesmo de encarnar. E quando ela encarna aqui, a consciência dela já é uma consciência que tem uma tendência a se deleitar por mal, a tentar viver a vida e ganhar as coisas e o próprio sucesso por manipulação e por caminhos de sabotagem, igual tentou ser feito no céu. E enquanto, por outro lado, os anjos encarnados são a representatividade de integridade, respeito, ordem, adoração à criação, que é primeiramente você ser grato pela sua existência. E isso é muito importante a gente entender, porque o renascer do espírito é você acordar em você o seu nome celestial, a sua identidade celestial que você é, sempre foi, sempre será. E aqui na Terra, quando a gente encarna, uma das regras desse planeta é esquecer completamente quem a gente é, pra gente relembrar o nosso caminho de volta pros braços do Pai. Então, é muito importante a gente entender também que todos os demônios que são anjos, na verdade, anjos caídos, demônios foi uma criação deles mesmo, porque por eles ter criado um novo império, um império de maldade, esse império funciona de uma maneira demoníaca. Então, esse nome foi dado a eles, mas a essência deles é angelical. Então, até essas almas que se rebelaram no céu e aqui fazem coisas ruins, eles não têm um julgamento eterno onde eles vão ser queimados no inferno, igual a gente sempre achou. Isso é outra mentira que foi nos contada, porque Deus, ele nunca vai queimar no fogo do inferno para sempre os filhos mesmo que ele mesmo criou, mesmo que os filhos que ele mesmo criou se rebelaram brutalmente contra ele. Por quê? Porque a rebelião dos anjos nunca afetaram os céus, nunca afetaram a Deus, nunca afetaram o Criador e nunca afetaram alma nenhuma. Ah, como que não afetaram alma nenhuma? Olha as coisas horríveis que acontecem na Terra. Tem gente que é sequestrado, tem gente que é molestado, tem gente que sofre as piores coisas. Como que não fez mal? Não fez mal porque agora a gente entra no outro parênteses. A Terra, a sua encarnação na Terra, ela é como se fosse um sonho para o seu espírito. Enquanto você não acorda para sua identidade, é como se você tivesse tido um sonho espírito que você teve essa vida. E se você acorda espiritualmente, você pode operar como Jesus, fazendo o que você quiser, porque num sonho você faz o que você quiser, porque você acordou a sua identidade celestial. Então vamos supor, tudo que é feito de mal para alguma pessoa aqui no planeta, um sequestro, um assassinato, molestar, matar, roubar, sabotar, difamar, essas coisas elas afetam o momento da pessoa. Só que a alma eterna, quem ela é intocável, indestrutível e eterna. Todas as almas já têm a ressurreição e a vida no seu próprio DNA espiritual desde quando a gente foi criado. Então, vamos supor uma pessoa que teve uma vida aqui que foi desgraçada e alguém desgraçou a vida dela. Na hora que ela acorda em espírito, que ela morreu, isso foi só um pesadelo para ela. E aí, ali nos céus, ela vai perceber o quanto que é bom estar na graça, o tanto que é bom ser protegido eternamente, o tanto que é bom ser indestrutível, o tanto que é bom ser poderoso, o tanto que é bom escolher os próprios pensamentos e vibrar onde você quer. Só que mesmo assim, a gente escolhe vir passar por essas densidades para ter um contraste perfeito do que a pior maldade como ia aparecer e sentir na nossa pele as piores maldades. E a gente veio aqui e a gente sente. Só que isso no teu espírito, ele não te afeta. Assim como Jesus disse na Bíblia, não temos quem pode ferir a carne, mas temos quem pode redirecionar a sua alma. E quem que pode redirecionar a sua alma? Você mesmo. Você é o seu próprio juiz. Por quê? Deus, ele é o juiz absoluto,
Mas só que ele não precisa julgar ninguém nem nada, porque Deus ele é neutro, ele sustenta a criação na neutralidade absoluta de um pai que ama absoluta a sua criação. Mas só que quando Deus ele te criou com o mesmo aspecto que ele tem, que é um espelho. Isso é lei do universo. Então, você é o juiz da sua vida, por quê? Porque você tem livre-arbítrio para escolher tudo que você faz, mas você não tem livre-arbítrio para escolher as consequências das suas escolhas. Então, as consequências das suas escolhas são o seu verdadeiro juiz, não Deus. Deus ele te deu o livre-arbítrio e a eternidade de você fazer o que você quiser. Só que tudo que você fizer vai voltar para você exatamente e preciso o que você emanou de energia, seja intenções boas, seja intenções más. Então, o verdadeiro juiz da sua jornada eterna são as suas escolhas, porque o que você escolhe fazer e o que você escolhe ser está sendo espelhado de volta para você na sua caminhada de alma, seja por em qualquer dimensão. E isso é muito importante a gente entender, porque a gente pode pegar de novo nas nossas mãos a responsabilidade das nossas escolhas, sabendo que se eu sou dono do meu livre-arbítrio, eu sou dono do meu julgamento. Então, um dos primeiros passos para o renascimento do Espírito é se auto-perdoar. Você precisa entender que Deus, ele te perdoa quantas vezes for necessário. É você quem vai ficar com vergonha do seu próprio erro. Só que a vergonha, ela já é um simbolismo da sua pureza, sua essência, mostrando para você que aquilo não é você. Então é muito interessante vocês entenderem que a sua essência ela é pura, perfeita e eterna. E tudo que você vive de escuridão, medo ou distorção da realidade harmônica que Deus criou, são experiências para criar contraste de como o céu é bom. E a Terra agora chegou no ápice. Por isso que a Bíblia diz que no fim dos tempos haveria agonia e aflição como nunca houve antes. Por quê? Porque a gente chegou no fim da linha do contraste absoluto do que é maldade e o que é bondade, para agora a gente poder voltar a viver a extrema harmonia de Deus e trazer os céus para o nosso corpo humano e fazer da Terra um lugar de eternidade, que é o que todo cristão espera e todas as pessoas. Então, eu acho muito interessante a gente entender isso, entender que a gente é um espírito eterno. Pega todas essas coisas que eu tenho falado pra você, fecha sua porta no quarto, ora, conversa com Deus, porque é o momento de acordar, é o momento de agora proclamar de volta a nossa identidade celestial, para que a gente venha conseguir renascer o nosso espírito e estar prontos como mestres acesos em espírito e em verdade para a Nova Jerusalém.